Olá, sejam todos muito bem-vindos. É com muita satisfação que iremos iniciar mais um estudo, mais uma reflexão da nossa doutrina espírita. E hoje temos como o tema um texto denominado Explicação de Amigo. Ele está no livro Cartas e Crônicas, e esse livro ele foi psicografado por Chico Xavier pelo espírito Irmão X. Bom, antes de adentrarmos no texto, na reflexão de hoje, eu vou abrir o livro Sementes do Evangelho. Vou abrir uma página aqui para que a gente possa fazer uma leitura rapidamente e a gente possa se familiarizar com o tema. Bom, o que eu abri aqui titula Mágoa. Quantas mágoas se converteram em crimes por não havermos dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio? Nossa, pequeno e profundo, né? Porque quantas vezes, talvez uma palavra que tivesse sensibilizado a pessoa magoada, né, poderia muitas vezes ajudar a ela mudar aquela sintonia de revolta, aquela sintonia de ódio, aquela sintonia de raiva e talvez evitasse problemas maiores, né, mais adiante. Às vezes a gente não tem noção, mas uma palavra às vezes que a gente fala tem um poder tão grande, tem uma força tão grande, que ela pode não só sair verbalmente, mas levar uma condição fluídica mental, uma forma de pensamento, levar uma matéria mental tão densa para aquela pessoa que recebe, que isso pode causar algo muito forte nessa pessoa que está recebendo isso. E pode causar uma mágoa. E às vezes é o que diz aqui. Essas mágoas às vezes podem se juntando, se reunindo, até virar crimes, a virar comprometimentos que você vai guardando para uma outra encarnação. Enfim, acaba se tornando uma bola de neve e às vezes talvez uma pequena frase mal colocada pode chegar numa situação mais adiante, mais crítica. Tá? E é o que diz aqui, às vezes um minuto de amor, um pedido de desculpa, um carinho, algo desse tipo, às vezes ele ajuda de modo que essa mágoa se dilui e faz com que a gente consiga evitar um autocomprometimento por uma palavra mal colocada. Né? É muito bom, mágoa. Vamos tentar extinguir as mágoas do nosso coração, da nossa vida. Feita essa leitura inicial, convido a todos que estão conosco ou assistindo posteriormente para elevar os pensamentos a Deus, aos amigos de luz, ao Mestre Jesus e retomando a Deus, a nosso Pai. Com todo carinho, com todo amor, agradecer pela oportunidade de reflexão que vamos ter agora, breves 30 minutos aproximadamente, mas que possamos aproveitar o máximo da leitura que, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, vem nos esclarecer de várias questões a respeito da comunicação do além-túmulo. Tantas dúvidas que temos, e aqui temos um caso tão interessante. Que possamos fazer uso dessa reflexão e tomarmos para a nossa vida, para o nosso entendimento, para o nosso esclarecimento e acolhimento. Gratidão e que assim seja. Bom, feita essa leitura inicial, eu vou tomar o livro Cartas e Crônicas e vou direto no texto. Eu selecionei algumas partes aqui bastante interessantes, que são alguns textos assim que nos trazem alguns insights bastante curiosos, né, ou diria importantes para a gente entender alguns conceitos, né, no que tange essa comunicação de além-túmulo. O texto ele se desenrola da seguinte forma, é um texto, eu diria que escrito de uma maneira até que bem erudita, embora o espírito que nos transmita a mensagem ele se coloca de uma maneira tão simples, mas é um texto bem trabalhado, eu diria que até difícil de ler, tem que se ler com uma certa atenção, o que não é comum nesse livro. Esse livro tem muitos textos muito claros, né? Mas esse especialmente ele tem uma leitura um pouquinho mais detalhada. Não chega a ser uma evolução em dois mundos com André Luiz, que exige demais a nossa atenção, mas é um texto que carece de uma observação melhor. E, na realidade, é um texto que traz uma colocação de um jornalista já desencarnado, possivelmente, e que vem trazer esclarecimentos, vem trazer explicações de amigo para alguém encarnado que possivelmente deve ter feito alguma crítica às comunicações feitas por esse espírito.
Como eu disse, separei alguns trechos aqui e vamos a alguns deles inicialmente. Ele começa falando assim, eu acho que vale a pena percorrer o texto. Acredita você que tenhamos perdido o fio da inspiração, se é que possuímos algum tempo isso, e acentua que, na condição de espírito desencarnado, assemelhamos hoje a outra pessoa, inidentificável e distante, para não dizer idiota e pueril? Declara que sente falta de graça em nossas crônicas atuais, insulsas e vagas, qual se houvéssemos perdido o contato com a terra e com os homens, esquecendo a literatura e acariciando o pensamento? É interessante que aqui ele já chama a atenção do leitor, deixando bem claro que não é o fato da desencarnação que vai transformar o espírito em outra pessoa, ou vai fazer com que ele se desligue totalmente daquilo que tem aqui. Todos nós desencarnamos, cruzamos a fronteira do além-túmulo, mas a nossa essência de espírito ela continua sendo a mesma. Nós continuamos com os mesmos pensamentos, com os mesmos envolvimentos, e na realidade o nosso endereço passará a ser a sintonia daquilo que nós temos, daquilo que nós sintonizamos, daquilo que nós pensamos, da matéria mental que nós exalamos o tempo todo, que nós criamos, que nós manipulamos. Se hoje nós temos um endereço físico, amanhã nós teremos um endereço que vai ser aquele que a sintonia nossa mental que vai estabelecer. Mas continuaremos sendo os mesmos. Continuaremos sendo as mesmas pessoas, continuaremos sendo os mesmos espíritos, com as mesmas ideias. E não necessariamente, até por conta da nossa condição espiritual, em grande maioria aqui no planeta Terra, espíritos de terceira ordem, nós estaremos ainda presos ao orbe. Então, ele já começa esclarecendo e dando o tom do contexto dele. Não pense que porque desencarnamos que vamos estar diferentes. Continuamos sendo as mesmas pessoas, certo? Ainda coloca assim, declara que se sente falta da graça. Poxa, quando você estava encarnado, você escrevia de uma maneira com maior graça. Mas as coisas mudam. Não muda a personalidade do espírito, que vai continuar a mesma, mas os véus que lhe cobriam, que lhe permitem uma percepção diferenciada e que vai naturalmente implicar e influenciar na sua escrituração, acaba sendo naturalmente um pouco diferenciada também. Ele continua aqui. Queria você que nos detivéssemos nos chamados assuntos palpitantes do mundo, efetuando o striptease desse ou daquele escândalo no palco da imprensa, com objetivos de regeneração dos costumes, como se não conhecêssemos, e de sobra, o picadeiro da pilhéria humana, onde, por mal de nossos pecados, já desempenhamos a função de palhaço? Afirma ainda que teríamos olvidado a mitologia e o gosto das citações para nos acomodarmos tão somente ao estilo trivial dos ensaios de frases comoventes para o conforto de estivadores e lavadeiras, como se lavadeiros e estivadores não fossem gente igual a nós. Aqui são duas questões, dois conceitos bastante interessantes que ele coloca. O primeiro é o seguinte, como espírito, ou seja, já tendo se desvelado, já tendo se mostrado ao espírito aquilo que realmente importa após a desencarne, será que o espírito vai perder tempo com futilidades, frivolidades, que quando ele encarnado, no momento de escrever como jornalista, ele se prendia, e às vezes até, como ele coloca aqui, que às vezes até por conta de pilhérias humanas, por conta de falhas humanas, isso levou até a colocar ele numa condição, até uma função de palhaço, uma função inadequada? Então, esse primeiro conceito que ele coloca, o espírito já não é assim, continua sendo o mesmo escritor, continua sendo aquele mesmo que vai transmitir a mensagem, porém o foco, uma vez que ele se esclareça, uma vez que se desvele a condição dele de uma maneira mais clara, ele já vai começar a ter uma percepção diferenciada. E ele coloca outra coisa, que uma crítica que talvez fosse colocada, enfim, uma crítica que fosse endereçada talvez a esse jornalista desencarnado, é que os textos agora parece que se esqueceram do gosto, da forma como, da postura como ele era feito. Porque pensemos bem, quando nós estamos encarnados,
O que nós fazemos quando vamos escrever um texto? Imagina um jornalista, né? Tem que ter todo um cuidado. Tem que observar, como ele colocou aqui, a mitologia, o gosto das citações. Talvez o jornalista ele optasse por esses recursos, mas quantos de nós não recorremos a artifícios de modo que a nossa escrita possa ser boa, possa ser adequada, possa ser pomposa e tenha robustez suficiente de atingir o público, né? E naturalmente contribuir para a questão trabalho, a questão de salarial, etc. Enfim, temos toda uma narrativa em cima disso que nos dá a satisfação do trabalho e naturalmente a sustentação. Mas ele diz que o espírito parou de fazer isso e, pelo contrário, agora usa textos simples, focados em frases comoventes para o conforto de estivadores e lavadeiros. E aí o espírito coloca, como se as lavadeiras e os estivadores não fossem importantes, se são pessoas como nós. Olha só a mudança que ele traz. Antes era um jornalista, antes ele tinha um foco, uma coisa que se preocupava com, ele diz aqui, com o striptease desse ou daquele escândalo, e agora não. Agora ele se preocupa com aquilo que efetivamente é relevante. Ele continua o texto aqui de uma maneira bastante interessante. Em outra frase, eu vou pulando aqui porque o texto é relativamente longo, são 3 páginas, e vou naquilo que eu entendo que seja talvez o cerne da reflexão de hoje. Ele vem falando assim: sou o mesmo jornalista, desenchabido, sem a ilusão de estar servindo caviar no cardápio das letras, quando apenas dispõe de algum refogado pobre para oferecer aos amigos. Ou seja, ele vem dizendo que desencarnou, mas continua sendo o mesmo jornalista, certo? E que, olha só, sem ilusão de estar servindo caviar no cardápio das letras. Ele sabe que ele se coloca de uma maneira humilde, de que a escrita dele era uma escrita relativamente simples e continua sendo simples. A diferença, como falou no parágrafo anterior, era o endereçamento dessa escrita. O que antes era utilizado para observar o striptease dos fatos, dos escândalos, né? Ou seja, dele desnudar esses problemas e colocar para a sociedade, agora o que ele se preocupa é trazer a linguagem para o acolhimento, para o esclarecimento, para aquilo que realmente é útil. Isso é que ele vem trazendo para a gente. Mais adiante, ele já coloca aqui assim, isso eu digo bem adiante lá no texto. Francamente, meu caro, o que produzimos hoje por intermédio de um médium é tão e sem originalidade agora quanto antes. Carregando o carro enxudioso da vida física ou envergando o envoltório mais leve do plano espiritual, meu cérebro é a mesma lamparina de artesão, a mesma, com que lavro o canivete a preciosa madeira do vernáculo que tantos filigranam com o buril da inteligência, inflamado fogo sagrado de inspiração. Ou seja, meu amigo, meu caro, o que produzimos hoje é tão sem originalidade quanto antes. O que ele fala é que ele continua sendo o mesmo. Ele carrega o cérebro, é a mesma lamparina de artesão. Olha que interessante. Ou seja, o cérebro dele continua funcionando da mesma forma, porque na realidade é o espírito que se desnuda, é o espírito que trabalha, é o espírito que manipula a matéria, manipula a energia, ou seja, é ele mesmo que continua construindo a sua forma de pensamento, continua endereçando a sua matéria mental da maneira com a sintonia com qual ele atua. Né? E ele coloca aqui, né? Ele continua sendo aquele artesão tentando, certo, trabalhar e burilar de alguma maneira com a inteligência, inflamado o fogo sagrado da inspiração, buscando a inspiração que ele tem. Né? Em seguida, ele faz uma outra colocação. Não inculpe assim as antenas medianímicas com relação à minha pobreza intelectual. Não vá culpar o médium. Poxa, essa comunicação que foi recebida não pode ser do fulano de tal jornalista. Deve ser de alguém, ou então esse médium aí não sabe fazer uma comunicação. E ele coloca, não inculpe o médium, certo?
Se nos exprimirmos na situação de escriba anônimo da verdade, cada vez mais despretensiosamente, creia que nunca é tarde a fim de reconhecer que o jornalista ou o escritor, por mais insignificante, qual acontece em meu caso, são chamados pela vida a escrever para os outros e não para si mesmo. E atingindo semelhante conhecimento de posição, é imperioso anotar o que estamos fazendo com os poderes mágicos do alfabeto. Escrever sim, mas escrever com proveito, estendendo-se que a pena é o instrumento da palavra e a palavra edifica e destrói tanto quanto rebaixa ou santifica. Aqui eu diria que é um ponto bastante importante, me perdoe, me desculpa, eu estou um pouco sem voz hoje, tá bom? Mas é um ponto bastante importante dessa reflexão. Porque olha só o que ele coloca. Escrever sim, mas escrever com proveito. Por que proveito? Entendendo-se que a pena é o instrumento da palavra e a palavra edifica e destrói, tanto quanto rebaixa e santifica. Conforme aquilo que eu estava falando há pouco. Imagina o que nós exalamos ao utilizar as palavras. O que nós exalamos ao nos direcionar com alguém com determinadas palavras e principalmente com os nossos pensamentos, às vezes entenebrecidos, com ódio, com raiva, enfim. Imagina tudo isso misturado e jogando em cima de alguém. É como se nossas palavras fossem recheadas, fossem, enfim, dada uma amálgama maior em cima delas com com grosseria, enfim, com uma matéria bem pesada, e essa matéria fosse jogada em alguém, isso fosse absorvido. Então o que ele diz? A palavra pode rebaixar, mas a palavra pode edificar, pode santificar. Como nós lemos naquele texto inicial, pode levar um amor que vai te fazer uma mágoa. Então a palavra tem toda uma força, mas é o que ele diz. O que importa agora para ele, como escrivão, tá? Como um escritor do além, como um jornalista do além, é escrever sim, mas com proveito, entendendo que isso pode realmente contribuir com algum irmão. Nesse ponto, eu faço até um chamado, antes de caminhar para o final do texto, né, do estudo, no Livro dos Espíritos, lá na sua introdução. Na sua introdução, ela é separada em vários itens, né, capítulo 14, 13, e lá no 14 tem uma parte muito interessante que é o seguinte: para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo. A forma nada vale. Livres da matéria, a linguagem que usam entre si é rápida como o pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Muito pouco à vontade hão de eles se sentirem quando obrigados para se comunicarem conosco, a utilizarem-se de formas longas e embaraçosas da linguagem humana e a lutarem com a insuficiência e imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. Imagina que o espírito, para poder passar a ideia, faz uso do nosso vocabulário. E o nosso vocabulário é pobre, é simples, falta muita palavra. E aí vocês vão me perguntar, mas que palavras que faltam? Daquilo que não conhecemos, daquilo que não vemos, daquilo que os nossos sentidos não permitem perceber, daquilo que uma vez que nos desprendamos dos 5 sentidos que nós temos, com toda a sua percepção de espírito, que transcende os olhos humanos, que transcende o ouvido, que transcende os lábios, nós teremos toda uma percepção dos espíritos. E essa percepção acaba sendo diferenciada, fazendo com que nós tenhamos todo um adicional de, entre aspas, vocabulário, se assim serve a palavra, porque ele diz que não, os espíritos não usam vocabulário, mas sim o pensamento. Então tem todo um adicional que facilita a explicação, facilita o entendimento. Aqui eu vou tentar distinguir para todos o que é um espírito. Eu vou dizer uma chama, uma centelha, uma luz. Para nós não fica muito claro.
mas para o espírito, sim. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Para nós, será que isso é palpável? Porque nós vamos querer, talvez, personificar a Deus, e que não é bem assim, né? Então, ele traz essa questão no Livro dos Espíritos, que justamente ele reforça esse conceito que foi colocado pelo nosso amigo, esse nosso irmão, que para os espíritos a ideia é tudo. Ou seja, o que nós estamos trazendo, o que nós vamos levar, isso é que é o mais importante. Qual o conceito que nós vamos levar? Já caminhando para o final do texto, e o tempo também já nos esvaindo, tá? Ele coloca assim uma frase. Isto é o que, em sã consciência, nos sentimos na obrigação de explicar-lhe. Quanto a estarmos funcionando no domínio das letras, tanto tempo depois de morto, qual proclamo você, supomos que isso ocorra à face de caridosa concessão da misericórdia divina. Ou seja, se ele ainda continua mandando mensagens, é porque a misericórdia divina permite. Uma vez que não esconda a alegria de poder trabalhar com as palavras, embora isso, no fundo, deva constituir igualmente uma aprovação. Esteja certo, entretanto, de que aspiramos profundamente agora a lidar com as letras no terreno do espírito. Aí eu faço uma breve pausa aqui. Olha a preocupação. Agora ele tem a preocupação de utilizar as letras no domínio do espírito, mas não mais no domínio nosso aqui, aonde o orgulho, a vaidade, o egoísmo ainda interferem, ainda acabam levando influência naquilo que nós escrevemos. Mas sim, é o que ele diz agora, no terreno do espírito, com a cautela de um lavrador que se esmerasse em cultivar batatas, depois de muita desilusão, com as plantas empregadas na valorização dos entorpecentes. Imagina aquele agricultor preocupado com entorpecente, com coisas não adequadas à saúde, ao bem-estar, ao progresso, mas agora sim, cultivando batatas, cultivando alimento, cultivando algo que vai ser produtivo. Essa é a percepção do espírito agora, que ele vem cultivar algo que efetivamente seja útil. Isso, e ele vai concluindo, meu prezado amigo, é o que vamos atualmente procurando aprender e fazer, desejando, porém, que você, ao chegar aqui, venha conseguir coisa melhor. Olha só que colocação tão humilde, tão maravilhosa que ele coloca. Se você encarnado critica aquilo que eu agora, um jornalista desencarnado, escrevo, dizendo que não sou eu, dizendo que eu deixei de escrever as coisas que interessavam, dizendo que eu agora tenho uma linguagem frágil, levada principalmente para o acolhimento de pessoas humildes, etc. Né? Então, que eu mudei, mas é o que ele fala aqui de maneira bem humilde. O que eu desejo, realmente eu mudei. Estou preocupado com o contexto do espírito, eu preocupo com aquilo que é relevante, com aquilo que efetivamente vai contribuir para o progresso dos homens. E aí ele coloca assim, o que eu desejo realmente é que você também, quando vier para cá, não faça simplesmente aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou escrevendo, mas que possa fazer melhor, que possa realmente chegar aqui e conseguir coisa melhor, porque é isso que importa. O que nós possamos fazer, o que nós possamos construir. Na realidade, nós não temos que esperar o desencarne para isso. Não devemos esperar de forma alguma. E isso o tempo todo Jesus nos ensinou, nos incentivando, nos levando, nos buscando levar a caridade. E ele fala sempre o seguinte, que nós devemos ter a preocupação, sim, tá? De efetivamente tentarmos o tempo todo fazer algo de melhor, escrever algo de melhor. Ou seja, irmão, irmã, se hoje vocês talvez sejam jornalistas, ou então trabalhem no domínio das letras, é o seu trabalho, é o seu ofício, é natural, mas é o que ele ressalta aqui, que no nosso dia a dia possamos utilizar sim, não só o domínio das letras para o material, mas para o amor, para a caridade, para o progresso. Isso é que é mais importante. E assim então, encerramos o estudo de hoje, agradecendo a todos que estiveram conosco, agradecendo as intuições, o amor e a luz,
e elevando nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus também, a todos aqueles espíritos que nos ajudaram, que possamos todos receber esses eflúvios de amor, de luz, de carinho e esse esclarecimento que nos orienta que não precisamos levar o amor e caridade só depois de encarnar, mas agora também, em cada momento da nossa vida, em cada momento das nossas palavras. Que o amor esteja presente aqui, aí com todos, nos nossos lares e em todos. Que assim seja.